Muita gente fala sobre riqueza como se ela fosse apenas dinheiro, bens, luxo, conforto e status. E talvez seja por isso que tantas pessoas se confundem quando leem a Bíblia. Porque, de um lado, existem versículos que mostram homens e mulheres abençoados com abundância, provisão e honra. Do outro, existem alertas fortes contra o amor ao dinheiro, a ganância e a ilusão das riquezas. Então surge a pergunta que muita gente evita responder com profundidade. Afinal, o que a Bíblia realmente ensina sobre riqueza? Será que Deus quer que a pessoa viva na escassez? Será que riqueza é sempre sinal de bênção? Será que ter recursos afasta alguém de Deus? Ou será que o problema nunca esteve na riqueza em si, mas na forma como ela é buscada, amada e usada? Essa pergunta é mais importante do que parece, porque a forma como você enxerga a riqueza pode influenciar sua fé, seu trabalho, suas decisões, sua paz e até seu propósito de vida. E a verdade é que a Bíblia não trata a riqueza de forma superficial. Ela não reduz esse assunto a uma resposta simplista. Ela vai mais fundo. Ela mostra que riqueza por si só não é o problema. O problema está no coração que se ajoelha diante dela. O problema começa quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser senhor. Quando a busca por recursos substitui a busca por Deus. Quando a abundância material cresce, mas a alma se torna pobre, vazia, orgulhosa e distante da verdade. A Bíblia ensina que riqueza sem direção espiritual pode se tornar uma armadilha silenciosa. Por fora, tudo parece estar bem, mas por dentro, a pessoa vai sendo dominada pela autossuficiência, pela ansiedade, pela comparação e pelo medo de perder aquilo que acumulou. E é justamente aqui que muitos se perdem, porque não entendem que a Bíblia não condena o recurso, mas confronta a idolatria. Não condena a provisão, mas denuncia a escravidão do coração. Não condena a prosperidade, mas alerta contra a falsa segurança que ela pode criar. Quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, ela não está dizendo que o dinheiro em si é mau. Ela está revelando que quando o coração se apega a ele de forma desordenada, muita coisa começa a apodrecer por dentro. A pessoa pode até ganhar mais, mas perde a paz. Pode subir financeiramente, mas afunda moralmente. Pode ter patrimônio, mas viver em ruína interior. E isso é mais comum do que parece. Há pessoas que têm muito dinheiro e vivem amargas. Há pessoas que conquistaram o que sempre sonharam e continuam inquietas. Há pessoas que possuem mais do que nunca, mas ainda sentem um vazio que nada material consegue preencher. E a Bíblia explica por quê. Porque a riqueza nunca foi criada para ocupar o lugar de Deus. O coração humano foi feito para algo maior, foi feito para a verdade, para a presença, para o propósito, para a eternidade. Por isso, quando alguém tenta resolver a alma apenas com acúmulo, o resultado quase sempre é frustração disfarçada de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também não ensina uma espiritualidade de miséria, abandono, negligência ou desordem. Isso é importante deixar claro. Em vários momentos, a palavra mostra que Deus se importa com provisão, cuidado, trabalho, colheita, administração e abundância. Abraão foi rico, Jó teve grandes bens, Salomão teve riqueza extraordinária. José administrou recursos com sabedoria. A mulher virtuosa descrita em Provérbios é ativa, produtiva, organizada e gera fruto para sua casa. O que isso revela? Revela que a Bíblia não romantiza a pobreza e nem demoniza a riqueza. Ela coloca ambas debaixo de um princípio maior. Tudo deve estar submetido a Deus. O ponto central não é simplesmente ter ou não ter. O ponto central é quem governa o seu coração. É possível ser pobre e idolatrar o dinheiro. É possível ser rico e honrar a Deus com integridade. É possível ter pouco e viver consumido pela inveja. E também é possível ter muito e permanecer humilde, grato e generoso. Então, a pergunta correta não é apenas é errado ser rico, mas sim de que forma eu enxergo, busco e uso a riqueza.
E essa pergunta muda tudo. Porque a Bíblia ensina que riqueza verdadeira não pode ser medida apenas por saldo bancário. Existe uma riqueza que o mundo vê e existe uma riqueza que o céu reconhece. O mundo chama de rico quem ostenta. Deus chama de rico quem tem sabedoria. O mundo chama de rico quem acumula. Deus chama de rico quem administra bem, reparte com justiça e não se vende por vaidade. O mundo chama de rico quem aparece. Deus olha para quem permanece firme, íntegro, obediente e fiel. Isso é profundo, porque corrige uma ilusão muito perigosa do nosso tempo. A ideia de que prosperidade é apenas aparência. Não é. Prosperidade bíblica tem a ver com plenitude, ordem, paz, direção, fruto, responsabilidade e propósito. Ela inclui recursos? Sim, pode incluir, mas não se limita a isso. Uma pessoa pode ter dinheiro e não ter paz, pode ter bens e não ter direção, pode ter fama e não ter descanso, pode ter influência e não ter caráter. Segundo a Bíblia, isso não é riqueza completa. É por isso que Jesus foi tão direto ao dizer que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa frase é um choque para uma geração que mede valor por aparência. Jesus estava ensinando que o valor da vida não nasce do que você tem, mas de quem você é diante de Deus. E quando isso não fica claro, o ser humano começa a viver correndo atrás do que brilha, ignorando aquilo que sustenta. Corre atrás do lucro, mas esquece da verdade. Corre atrás da conquista, mas negligencia o caráter. Corre atrás da expansão, mas abandona os princípios. E então, mais cedo ou mais tarde, percebe que construiu muito por fora e pouco por dentro. A Bíblia também ensina que existe uma forma correta de lidar com a riqueza, com trabalho, sabedoria, diligência e temor do Senhor. O dinheiro fácil, a ganância disfarçada de oportunidade, a pressa sem discernimento e os caminhos tortos nunca foram celebrados pela palavra. Pelo contrário, a Bíblia valoriza o esforço honesto, a prudência, a disciplina e a responsabilidade. Em Provérbios, vemos repetidas vezes o contraste entre o sábio e o tolo, entre o diligente e o preguiçoso, entre o prudente e o impulsivo. Isso mostra que a riqueza, quando vem de forma saudável, geralmente está associada a princípios. Não apenas a milagres instantâneos, mas também a hábitos corretos, escolhas sábias e integridade no caminho. Deus pode abrir portas, sim. Pode trazer favor, sim. Pode surpreender, sim. Mas isso não anula a importância da responsabilidade humana. A fé bíblica nunca foi desculpa para a desorganização. A confiança em Deus nunca foi licença para viver sem planejamento, sem visão, sem preparo e sem seriedade. Pelo contrário, quem teme ao Senhor aprende a viver com mais responsabilidade, não com menos. Outro ponto que a Bíblia ensina com clareza é que a riqueza deve servir e não dominar. Ela deve ser usada para cumprir propósitos justos, abençoar pessoas, sustentar a casa, promover o bem, aliviar necessidades e honrar a Deus. Quando alguém entende isso, o dinheiro deixa de ser um ídolo e passa a ser um instrumento. E essa mudança é libertadora. Porque uma das maiores prisões do ser humano é viver para manter uma imagem. Há pessoas exaustas tentando parecer ricas, enquanto por dentro estão quebradas. Há pessoas sacrificando família, saúde, tempo e paz para sustentar um padrão que impressiona os outros, mas destrói a própria alma. A Bíblia confronta isso com firmeza. Ela ensina contentamento, sabedoria e senso de eternidade. Não um contentamento passivo, acomodado ou conformado com o caos, mas um contentamento maduro, que sabe que o coração não depende de ostentação para ter valor. Isso é muito forte, porque hoje muitas pessoas não querem apenas provisão, querem validação. Não querem apenas crescer, querem ser vistas.
Não querem apenas vencer, querem provar algo para alguém. E esse tipo de busca é perigoso, porque transforma a riqueza em palco e não em ferramenta. A Bíblia chama para algo mais elevado. Ela chama para um coração livre, livre da inveja, livre da compulsão, livre da comparação, livre do apego, livre da ilusão de que ter mais automaticamente resolve a vida. E quando o coração fica livre, a pessoa consegue prosperar sem se perder, consegue crescer sem se corromper, consegue administrar sem se idolatrar, consegue conquistar sem se afastar de Deus. Há ainda uma verdade que pouca gente percebe. A Bíblia ensina que riqueza exige maturidade. Nem todo mundo está pronto para receber muito, porque o muito amplifica aquilo que já existe dentro da pessoa. Se ela é orgulhosa, o muito pode torná-la insuportável. Se ela é descontrolada, o muito pode acelerar sua queda. Se ela é generosa e sábia, o muito pode expandir seu impacto. Por isso, Deus muitas vezes trabalha primeiro o caráter, depois a expansão. Primeiro a fidelidade, depois o aumento. Primeiro a estrutura interior, depois o crescimento exterior. Isso explica por que, em muitos casos, a demora não é abandono, é preparação. Deus não quer apenas colocar algo na sua mão, Ele quer formar alguém capaz de sustentar aquilo sem se destruir. E aqui entra um princípio precioso: a fidelidade no pouco. A Bíblia ensina que quem é fiel no pouco também será no muito. Isso vale para dinheiro, tempo, oportunidades, dons e responsabilidades. Muita gente quer viver abundância, mas trata mal o que já tem. Reclama do pouco, desperdiça o pouco, desonra o pouco, negligencia o pouco e depois pergunta por que o muito não chega. Mas na lógica do reino, o pouco pode ser teste, escola e preparação. Quando alguém honra o que já recebeu, mesmo que pareça pequeno, demonstra maturidade para crescer. E esse talvez seja um dos ensinamentos mais esquecidos sobre riqueza na Bíblia. Prosperidade não começa no valor que entra, mas na postura de quem administra. E existe ainda um aspecto eterno que não pode ser ignorado. A Bíblia ensina que há tesouros na terra e tesouros no céu. Os da terra são temporários, os do céu permanecem. Isso não significa abandonar a vida prática, mas ajustar a prioridade. Significa lembrar que o dinheiro é útil, mas não é eterno. Que bens são importantes, mas não são absolutos. Que conquistas materiais podem fazer parte da jornada, mas não definem o destino da alma. Quando Jesus fala sobre ajuntar tesouros no céu, ele está chamando o coração para um nível de visão que o mundo não ensina. Ele está dizendo, em outras palavras, que existe algo mais valioso do que acumular. Viver de forma que sua vida tenha peso eterno. Amar, servir, obedecer, socorrer, repartir, permanecer fiel, andar em verdade. Tudo isso talvez não renda aplausos imediatos como a riqueza visível rende, mas tem valor que o céu reconhece. E no fim, essa é a grande questão. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Essa pergunta continua atual, desconfortável e necessária. Porque vivemos numa cultura que celebra números, mas ignora a essência. Celebra patrimônio, mas relativiza caráter. Celebra conquista, mas despreza temor de Deus. Só que a Bíblia continua apontando outro caminho. Um caminho em que riqueza não é proibida, mas também não é adorada. Um caminho em que a provisão é bem-vinda, mas nunca substitui a presença de Deus. Um caminho em que o dinheiro tem lugar, mas não ocupa o trono. Então, o que a Bíblia realmente ensina sobre riqueza? Ela ensina que riqueza não é o centro da vida. Deus é. Ensina que recurso pode ser bênção, desde que não vire prisão. Ensina que o problema não é possuir, mas ser possuído. Ensina que prosperidade verdadeira inclui paz, sabedoria, contentamento, propósito, generosidade e fidelidade. Ensina que buscar primeiro o reino de Deus não empobrece ninguém. Pelo contrário, coloca todas as outras coisas no lugar certo.
Ensina que o coração vale mais do que a aparência, que a integridade vale mais do que o ganho desonesto, que a eternidade vale mais do que a ostentação do presente. E talvez hoje Deus esteja te chamando não apenas para pensar em quanto dinheiro você quer ganhar, mas em quem você está se tornando no processo. Porque a riqueza que Deus aprova não destrói a alma, não alimenta o ego e não te afasta da verdade. Ela vem acompanhada de responsabilidade, discernimento e propósito. Se essa mensagem falou com você, já se inscreve agora no canal A Trilha da Prosperidade no YouTube, porque aqui você encontra conteúdos que unem fé, sabedoria, propósito e princípios para construir uma vida próspera de verdade, com fundamento, equilíbrio e direção. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender que a Bíblia não ensina nem a idolatria da riqueza, nem a glorificação da escassez, mas um caminho mais profundo, mais sábio e mais transformador. O caminho de colocar Deus no centro de tudo.